Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática. Vou ajudar você a estudar produtos notáveis. A ideia dessa videoaula é usar o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença para fatorar algumas expressões algébricas. Esses são alguns dos bons motivos que você tem para deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar essa videoaula com seus colegas. Vamos nessa que o tempo é precioso. Num primeiro momento, para resolver um exercício desse, nós temos que decidir para cada item qual que é o padrão que está sendo usado. Por exemplo, lá no item A, nós temos x ao quadrado menos 8x mais 16. Nós temos três termos. E a gente repara que lá na última expressão nós temos só dois termos no lado direito da igualdade. Então aqui a gente já descarta essa terceira opção para aquele item A. Em segundo lugar, a gente pode notar que existe um negativo no termo que não está elevado a 2. E qual que usa negativo aqui do lado direito da igualdade? É a primeira ou é a segunda expressão? É essa segunda aqui. Ou seja, aquele item A lá, ele é bem parecido com o quadrado de uma diferença. Então, no fim das contas, a gente vai escrever aquele item lá como sendo alguma coisa menos outra elevado a 2, quadrado de uma diferença. Só que nós temos que descobrir qual que é esse primeiro termo e qual que é o segundo termo. E daí que a gente vai fazer uma comparação. Uma comparação de quem? Do x ao quadrado menos 8x mais 16 com o a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Nós vamos pensar muito cuidadosamente em cada um desses termos. Por exemplo, aqui no primeiro termo, quem está elevado a 2 é o x. E na expressão de baixo, quem está elevado a 2 é o a. Então tudo nos leva a crer que o x ele ocupa a posição do a lá naquela expressão. Então o x, quando a gente for escrever na forma fatorada, ele vai ocupar essa posição aqui do a, ó, que eu estou indicando aqui na esquerda. Vai ser essa daqui, lá na tabelinha. X antes do negativo. E depois do negativo eu tenho que descobrir o outro termo, que também, na forma genérica, que é o caso do b aqui, ele está elevado a 2. Mas lá em cima, o número que está elevado a 2, por exemplo, aqui não é o que tem um negativo junto com ele, não é esse termo. Seria esse outro, mas ali não tem 16 elevado a 2. No entanto, a gente pode lembrar que 16 é a mesma coisa que 4 elevado a 2. Então aqui, se eu trocar esse 16 por 4 elevado a 2, eu posso pensar, o nosso b, quem que é o nosso b? O b está elevado a 2. Nesse caso aqui, o b vai valer 4. É isso mesmo. X menos 4 elevado a 2. Vamos conferir fazendo uma prova real, ou seja, desenvolvendo aquela expressão lá fatorada, que é o quadrado de x menos 4, para ver se a gente chega na expressão em A? Vamos? Então vamos. Pela teoria, a gente sabe que o quadrado de uma diferença é o primeiro termo, que aqui é x elevado a 2, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 4, mais o segundo termo, que é 4 elevado a 2. Isso dá quanto? Isso dá x ao quadrado, não tem com quem juntar, menos 2 vezes 4, 8x, mais 4 ao quadrado, 16. Então, x ao quadrado menos 8x mais 16, que é a expressão lá no item A. Portanto, nossa fatoração está correta. Vamos para o item B. Nesse item B, nós não temos três termos. Logo, a única situação que sobrou para a gente é essa última aqui. Nós temos dois termos. Os dois termos lá são 9k ao quadrado menos 25. Repare que o k somente está elevado a 2, o 9 não. Caso contrário, nós teremos parênteses ali. E se a gente quer encontrar a forma fatorada disso, ou seja, a forma que tem esse aspecto aqui, nós temos que comparar o 9k ao quadrado menos 25 com a ao quadrado menos b ao quadrado. E vamos fazer isso usando o mesmo raciocínio que a gente usou antes.
Aqui, depois do negativo, nós temos um b elevado a 2. E depois do negativo na expressão que a gente tem que analisar, tem o 25. Mas 25 não está elevado a 2. Porém, a gente pode escrevê-lo na forma de alguém elevado a 2. Quem é esse alguém elevado a 2? O 25 é 5 elevado a 2. Então aqui qual que é o valor do b? O valor do b ele é 5. Quando a gente for escrever lá na expressão, então, o produto de uma soma por uma diferença, o segundo termo, que é o b, ele vale 5. A gente vai colocar aqui 5 e 5. E o primeiro termo? O primeiro termo é aquele que está elevado a 2. A elevado a 2, K elevado a 2, A é K? Não. Cuidado com essa armadilha. Aqui o A está elevado a 2 e ali na expressão de cima, nós não temos só K elevado a 2, tem um 9 multiplicando. Então nós vamos ter que pensar no 9K elevado a 2 para comparar com A elevado a 2 como sendo um termo único elevado a 2. Aqui nós temos o K elevado a 2 e o 9 sozinho, nós não podemos deixar assim. Mas você vai lembrar que 9 é quem ao quadrado? 9 é 3 ao quadrado. Ou seja, 9K ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes K ao quadrado. Usando propriedade de potência, o que nós vamos ter? 3K elevado a 2. Se o A está elevado a 2, aqui no caso o A vai ser 3K. Então descobrimos que é o primeiro termo. 3K. Você agora quer saber se está certo isso? Vamos fazer a prova real, assim como nós fizemos para o outro. Então aqui nós temos o produto de uma soma por uma diferença. E quando a gente faz isso, nós temos como resultado o quadrado do primeiro termo, ou seja, quadrado de 3K, menos o quadrado do segundo termo, quadrado de 5. Quanto que dá isso? 3K elevado a 2. É uma multiplicação aqui dentro, hein? Então eu faço 3 elevado a 2, que dá 9, vezes K elevado a 2, menos 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, 25. E a gente chegou lá na expressão no item B. Portanto, está certa a nossa fatoração. A forma fatorada de 9K ao quadrado menos 25 é 3K mais 5 vezes 3K menos 5. Vamos para a terceira expressão. Na terceira expressão, no item C, nós temos m ao quadrado menos 2m mais 1. Tem quantos termos? M ao quadrado menos 2m mais 1. São 3 termos. Logo, já não vai ser a última forma que nós vamos usar. Tem um negativo lá no meio, no menos 2m. Então não é também um quadrado de uma soma. Isso aí vai ser um quadrado de uma diferença. Quadrado de uma diferença. Já concluímos que nós vamos ter alguém assim, um termo menos outro termo elevado a 2. Nós temos que descobrir quem que é esse primeiro termo, quem que é o segundo termo. E é isso que nós vamos fazer. De que modo? Comparando as duas expressões. O m ao quadrado menos 2m mais 1 com a forma que é a forma teórica, que é a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Vamos raciocinar. Quem que está elevado a 2 aqui nessa expressão? Quem que está elevado a 2 na primeira expressão aqui? Primeiro tem um m elevado a 2. Então o a ele assume o valor de m. E depois o negativo, o termo que tem o negativo está aqui, ele é o menos 2ab. E o último termo lá é o segundo que está elevado a 2 aqui, ó, o segundo quadrado. Tem o primeiro ao quadrado aqui e depois tem o segundo termo ao quadrado. Esse b ao quadrado é 1. Mas espera aí, como que o b ao quadrado vai ser 1? Eu tenho que lembrar que 1 ao quadrado é 1. Então se eu estou procurando o valor de b ao quadrado tem que ser 1 aqui. Ou seja, o valor de b é 1. m menos 1 elevado a 2. Vamos fazer a prova real? Como é que eu faço a prova real? Uso lá a forma teórica. Qual que é a forma teórica do quadrado de diferença? O primeiro termo elevado a 2 menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado a 2. Vamos lá. Primeiro termo é m elevado a 2 menos 2 vezes o primeiro, que é m, vezes o segundo, que é 1, mais o segundo termo, que é 1 elevado a 2. M ao quadrado não tem como se calcular nada. Menos 2 vezes 1 dá 2, vezes m, 2m, e 1 ao quadrado é 1, que é justamente a expressão no item C.
portanto nossa fatoração está correta. M ao quadrado menos 2m mais 1 é m menos 1 ao quadrado. Lá na quarta expressão, lá no item D, nós temos x ao quadrado mais 8x mais 16. Com qual termo se parece? Tem 3 termos, x ao quadrado, 8x e 16, então não vai ser o último. Aquele último está de fora. Pode ser o segundo, que é o quadrado da diferença, mas o quadrado da diferença tem um negativo no termo central. Olha, tem um negativo no termo central? Não tem. Então vai sobrar a opção do quadrado da soma. Ah, você já está ficando prático nisso, né? Ali, ó, 3 termos com negativo no meio, quadrado da diferença. O segundo só tinha 2 termos, o produto da soma pela diferença. No terceiro, 3 termos com negativo no meio. Então, o quadrado de uma diferença. Aqui, 3 termos com positivo no meio, quadrado da soma. E o último lá? O último também, você parece ali, ó, 3 termos com uma soma. Então, parece que o quadrado de uma soma, né? E vamos continuar então nesse item D. A gente vai ter que comparar o x ao quadrado mais 8x mais 16 com a forma teórica do a elevado a 2 mais 2 vezes a vezes b mais b elevado a 2. Por quê? Porque eu sei que isso daqui é a mais b ao quadrado, que isso daqui, ó, é uma potência, ou seja, uma forma que está usando a multiplicação. Potência também é multiplicação, né? Essa forma do quadrado da soma é a forma fatorada. Então, se a gente investigar os valores de a e b lá naquela forma desenvolvida, nós vamos conseguir colocar esse valor de a e de b lá na forma fatorada. Captou a ideia, né? Então, vamos nessa. Comparando, o primeiro termo que está elevado a 2 aqui é x. Então, se eu sei que eu vou ter um quadrado de uma soma, aqui em primeiro lugar eu tenho x. O segundo termo, que é aquele que mistura os dois, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ele está ali com 8x. E o termo que está elevado, que é o b elevado a 2, é 16. Daí você lembra que 16 é quanto? Elevado a 2, 16 é 4 elevado a 2. Ah, se eu estou procurando o valor de b, de modo que b elevado a 2 é 16, então o b é o 4, que é o 4 elevado a 2 que dá 16. Ou seja, eu coloco 4 aqui no segundo termo. Vamos fazer o teste rápido? Qual que é o teste? Vamos desenvolver isso pela teoria. O quadrado de uma soma é o primeiro termo, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo, que é 4 ao quadrado. Ah, quanto que dá isso? X ao quadrado, não tem com quem juntar, mais 2 vezes 4, 8, vezes x, 8x. Mais 4 ao quadrado é 16. X ao quadrado mais 8x mais 16, que é justamente o que nós tínhamos no item D. Muito bem, estamos corretos. Vamos para o item E. A pergunta que a gente tem que fazer no item E é: qual dessas 3 formas que se parece mais com ele, das desenvolvidas? Então eu tenho 36 mais 12z mais e ao quadrado. Tem 3 termos e não tem negativo, então tudo indica que é o quadrado da soma. E o quadrado da soma, que é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, ele vai ter que ser comparado com 36 mais 12z mais e ao quadrado. Vamos fazer isso então. A gente já repara que aqui no comecinho eu tenho a ao quadrado e o 36, mas só que o 36, como é que eu escrevo o 36 como sendo alguém elevado ao quadrado? O 36, ele é 6 ao quadrado. Ah, então se eu estou procurando o valor de a que é elevado a 2 dá 36, esse valor é 6. Olha lá quem está elevado a 2. O 36 é 6 ao quadrado. Então, quando eu penso em a ao quadrado, o a vale 6. No primeiro termo eu vou ter 6. Mais... E o segundo termo? Esse daqui é o termo central, que não tem quadrado. E o que está elevado a 2 lá no último termo na expressão dada é o z. E na expressão teórica é o b, que está elevado a 2. Então b é igual a z. Quando eu escrevo assim, então, a mais b ao quadrado aqui, lá na outra eu estaria escrevendo 6 mais z ao quadrado. E essa aqui é a maneira de se trabalhar fatorando expressões usando essas 3 formas, do quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. E é isso aí.
Espero ter ajudado você. Não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e até a próxima!